E aí galera, beleza? Quanto tempo, né? Estamos aí na luta da videoaula, mais uma videoaula, tá? A videoaula de hoje a gente vai aprender a respeito do solo, né? Quem é esse solo, qual a sua formação, o que a gente pode fazer para melhorar esse solo, tá? Alguns livros vêm trazendo uma relação no título entre solo e seres humanos. A gente vai ver, né, que não só os seres humanos, mas todos os organismos vivos de alguma forma dependem diretamente ou indiretamente desse solo, tá? E ele não é importante apenas por nos permitir pisá-lo, né, andar, mas a gente pode dizer que a base de todos os organismos vivos, né, ou pelo menos a grande maioria deles, dependem diretamente ou indiretamente desse solo, tá? Vamos começar, como de sempre, a gente vai ver algumas fundamentações, né, alguns argumentos, e a gente vai trabalhando aí, a gente vai trabalhando tudo que vem falando a respeito do solo, tá? Tudo que é aquilo de mais importante, tá bom? Vamos começar. O solo. Aí eu trouxe aí uma pequena introdução do que é o solo. O solo é um recurso natural, renovável, que é responsável por abrigar as espécies vegetais e também por ser o meio de sobrevivência do ser humano e dos animais, tá? Então, a gente pode dizer que todo e qualquer ser vivo, de uma certa forma, depende diretamente ou indiretamente do solo, tá? É claro, tem aqueles animais, né, que são aquáticos, mas que não vão depender tanto assim do solo. Porém, a gente sabe que no fundo de todo, né, oceano, de todo rio, de todo lago, possui o solo, tá? Então, para esses talvez não seja tão importante, mas com certeza há centenas de milhares de organismos vivos que dependem diretamente desse solo, tá? Então, formação do solo, né? Quem é esse solo? Como ele se formou? Para melhor compreender a sua estrutura, elaboraram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados O, A, B, C e rocha-mãe. Confira o esquema a seguir. Aqui eu coloquei o esquema por inteiro, tá? A gente consegue visualizar aqui uma imagem do perfil do solo, né? Eu pego esse solo, corto ele verticalmente e aí eu consigo analisar. Então eu vejo que a primeira camada aqui é o que a gente chama de rocha-mãe. Na segunda camada, de baixo para cima, a gente percebe, né, alguns estratos dessa rocha-mãe. E aqui para cima, né, ela vai mudando de cor, e não só a cor, a sua composição também, tá? Mas eu preparei uma arte aqui que a gente vai poder visualizar isso melhor. Vamos lá. Então aqui vem, né, a primeira parte, né, a de baixo. É chamada de rocha matriz não alterada que deu origem ao solo. Então o que isso significa? Rocha-mãe. Todo e qualquer solo que a gente encontra na superfície, ele nasceu de alguma rocha. Nasceu como? Das ações do intemperismo, né, ou das ações de micro-organismos. A gente tem lá a formação de rochas sedimentares. É isso aí, tá? Então, um dia, uma grande rocha começou a se desfazer. Por quê? Porque sofreu ações do intemperismo, sofreu, né, ações de outros organismos que começaram a pisotear aquela rocha, né? Pode ter ocorrido também a ação dos líquens. Os líquens vão promover o desgaste dessa rocha, transformando ela em solo, tá? Então, primeiramente, o que se existiu foi uma grande rocha. Não havia ali um solo, né, pré-determinado. E aí, com o passar do tempo, né, dessas ações todas ocorrendo, criou-se a primeira camada aqui, ó, camada mineral pouco ou parcialmente alterada. A gente percebe aqui, né, fragmentos dessa rocha-mãe e nada mais, tá? Ainda continua sendo rocha-mãe, tá? Só que uma rocha-mãe com pedaços menores, assim podemos dizer. Tá legal? Aí, ao avançar, a gente vê a camada B. Que camada B é essa? É uma camada mineral pobre em matéria orgânica, rica em compostos de ferro e minerais resistentes. Então aqui a gente não vê matéria orgânica, ou seja, resíduos de organismos vivos, né? Não temos. Porém, já tem o que? Aquilo que muitos dos vegetais necessitam, tá? Que são compostos minerais, ferro e outros minerais. Tá legal? Aqui a gente já vê o que, ó? O perfil A, formado de fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus,
ou seja, a transformação de resíduo orgânico em resíduo mineral. Tá legal? Então aqui a gente já começa a ver o que? Se há transformação de matéria orgânica, há também o que? Organismos vivos atuando aqui, né? Que são aqueles organismos decompositores que a gente já aprendeu lá, não é isso? Os fungos e bactérias, além das minhocas, tá? As minhocas fazem esse processo também de decomposição, transformação, né, do resíduo orgânico em resíduo mineral. E aí a gente chega na última camada, que é a camada O, camada orgânica superficial, aonde abriga a vida propriamente dito, né? Como eu expliquei, aqui embaixo a gente já encontra, né? Na camada A a gente já encontra, provavelmente na camada B também a gente já encontra algum tipo de organismo vivo. Mas, literalmente falando, aqui na camada O, camada orgânica, é onde a gente consegue visualizar isso facilmente, tá? A vida já acontecendo. Essa imagem aqui é bem interessante, que a gente consegue perceber o tão quanto é dependente de várias camadas um vegetal, por exemplo, né? A sua raiz vai crescendo em sentido antrópico ao do Sol, né? O Sol está aqui em cima, a raiz está aqui embaixo, e ela vai descendo, né? Crescendo em sentido oposto ao Sol, tá? Até atingir uma maior superfície para capturar, né? Absorver minerais, água, enfim, tudo aquilo que ela precisa, tá? Vamos lá, a continuidade. Tipos de solo. A gente sabe que esses solos não são iguais, né? A gente percebe isso visualmente através do nosso tato. Quando a gente toca em alguns tipos de solo, a gente consegue perceber, né? Exemplo, a areia do nosso quintal não é igual à areia da praia. São bem diferentes. A gente consegue visualizar, a gente consegue perceber isso através do tato também, tá? Então, por que isso ocorre? Vamos ver. De acordo com os materiais que constituem os solos, eles podem ser arenosos, argilosos, umíferos, entre outros. A gente está abordando esses três porque são os três principais, tá? Mas há outros tipos de solo também. Então, quem é o solo arenoso? Solo arenoso contém grandes quantidades de areia, são muito permeáveis, secos e pouco férteis. O que ocorre, né? A rocha da qual se origina esse tipo de solo, ela quando se desfragmenta, quando ela se quebra em pequenas partículas, ainda assim essas partículas continuam relativamente grandes, permitindo entre elas, tá, essas pequenas partículas que se formam areia, um grande espaço, tá? E quando ocorre esse grande espaço entre essas pequenas partículas, a água passa com maior facilidade, não ficando retida. Bom, se é a água que carrega os nutrientes, se a água não fica retida, lógico que os nutrientes também não ficarão retidos, eles passarão mais facilmente, tá? Então, não é o solo arenoso um bom solo, tá, para a cultivação de plantas. Não ele sozinho. Talvez ele agregado, ele misturado com outros tipos de solo, como nós veremos, ele se torne uma boa opção. Mas ele sozinho praticamente não é. Tá legal? A gente tem o solo argiloso, né? O próprio nome já dá uma ideia. Argiloso contém grande quantidade de argila, são pouco permeáveis, ou seja, não permitem grande passagem, né, da água, e a água empoça. Recomendados para a agricultura. Determinadas culturas, né, determinadas plantações requerem um solo alagadiço, tá? Um solo alagado, como é o caso do arroz. Então, se eu vou cultivar arroz, é claro que eu vou optar por esse tipo de solo. Já que eu necessito de um solo que esteja constantemente cheio de água, eu vou utilizar esse tipo de solo, né? E aí eu vou atender as minhas necessidades. Então, diferentemente, né, ao contrário do solo arenoso, as partículas, a rocha que forma esse solo, tá? Lembrando que todo solo vem de uma rocha-mãe, ela tem características totalmente diferentes do solo argiloso, tá? Por quê? Porque as suas partículas, né, os seus grãos de areia, quando se quebram, eles são bem pequenininhos e eles ficam muito unidos uns aos outros, impedindo assim a passagem fácil da água. Não é que o solo arenoso não deixe passar a água, ele deixa, só que em quantidade bem menor, bem mais demorado. Tá legal? E aí a gente chega aqui ao solo umífero, bastante fértil e retém água devido à grande quantidade de humus, contém areia e argila. A gente pode dizer, tá, que o solo umífero ele é o único solo que não se origina de uma rocha propriamente dita, tá? Ele vai ser constituído
ou do solo arenoso ou do solo argiloso, ou muito provavelmente da mistura desses dois solos. Tá? Não existe uma rocha-mãe do solo umífero. Por quê? Porque os dois solos, né, o arenoso e o argiloso, com a adição desse humus, dessa matéria orgânica em decomposição, ele irá se tornar um solo umífero. Tá bom? Então é importante vocês não esquecerem disso. Não existe uma rocha-mãe propriamente dita, única e exclusiva para o solo umífero. Tá? O que é um solo umífero? O solo umífero é um solo arenoso ou um solo argiloso, ou com a mistura desses dois, com uma grande quantidade de matéria orgânica. Tá bom? Não esqueçam isso. Aí a gente vem técnicas de manejo, né? O que são técnicas de manejo? Manejo de solo, né? Preparação, trabalho de solo. Conjunto de técnicas que buscam a melhoria do solo, sua preservação e cuidado, para aproveitar ao máximo sua capacidade. Funciona assim, eu tenho um solo, tá? E eu dependo desse solo. Dependo de quê? De que ele dê bons frutos, podemos dizer assim. Né? E para que isso ocorra, muitas das vezes eu preciso intervir, mudar algumas coisinhas nesse solo. Tá? E aí, dependendo da minha necessidade, o que eu quero cultivar, né? O que essa planta precisa? Precisa de muita água, precisa de pouca água, né? Esse solo já está degradado, já está muito machucado, alguém já plantou bastante coisa ali, enfim. Tá? A gente consegue melhorar a qualidade, né, que esse solo tem, para que ele possa nos dar bons frutos. Então vamos ver, vamos conhecer que técnicas são essas. Desculpa, pessoal. Então vamos ver aí. Tem a aração, né? O que é a aração? Consiste em revirar as camadas do solo de modo a invertê-las. Quando a gente faz esse processo de aração, né, e aí tem uma máquina removendo essa areia, pegando a areia que está embaixo, jogando para cima, a gente vai permitir a entrada do ar. Tá legal? Lembrando, os vegetais, eles precisam, além do gás carbônico, precisam do nitrogênio. Só que o nitrogênio não pode ser absorvido, tá, pelas folhas ou por qualquer outra parte desse vegetal. Esse nitrogênio vai ser absorvido através de suas raízes. Lá nas suas raízes possuem bactérias e essas bactérias vão fazer essa absorção desse nitrogênio. Tá? Nitrogênio é essencial para qualquer organismo vivo. Então, os vegetais, como base de cadeia alimentar, também precisam do nitrogênio. Então, é importante que o ar consiga penetrar facilmente no solo até chegar às suas raízes. Tá? Um outro instrumento muito utilizado para a aração de solo são as minhocas. Né? Como elas vivem fazendo buracos no solo, esses buracos permitem a entrada de água e também de ar até chegando às raízes. Tá bom? Uma outra técnica é a calagem, correção da acidez do solo com a adição do mineral cal, que é um pó de calcário, né? Então eu tenho lá o calcário, transformo aquela rocha em pó e eu adiciono esse pó no solo que já está muito ácido, né? O pH dele está bem ácido e dependendo do que eu vá plantar, não é um solo bom, não é um solo que vá, né, essa planta se desenvolver. Então eu aplico esse cal, né, esse pó de cal, espero um pouco para que ele possa se infiltrar e aí corrijo essa acidez do solo. A outra é a drenagem. Tá? O que seria a drenagem? É a retirada do excesso de água do solo. Então, quando eu tenho um solo com muita, né, uma grande quantidade de água, eu vou drenar ele, eu vou permitir que essa grande quantidade de água saia. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou instalar, né, galerias por debaixo do meu solo e essas galerias vão absorver essa água, né? Vão capturar essa água em maior volume, impedindo assim que o solo permaneça alagado e vindo a matar, né, o meu vegetal que não depende, não precisa de uma grande quantidade de água. Tá? Acho que eu pulei um aqui. Tá aqui. Irrigação. A irrigação nada mais é do que o fornecimento de água no solo para a realização de suas atividades. É o inverso, né? A gente pode dizer que é o inverso da drenagem. Se eu tenho um solo, né, que precisa de muita água e essa água não vem de forma natural, eu posso instalar mecanismos aonde eu tenho reservatório de água e esse reservatório de água abasteça a minha plantação. Nessa imagem aí a gente tem uma máquina que faz isso,
né, é um chuveirinho, e aí existe rodinhas no suporte desses chuveirinhos, e aí tem alguém ou uma máquina que vem puxando de maneira ordenada, né, e determinado tempo, para que esse chuveirinho esguiche, né, deixe cair água no solo e nos vegetais. A gente tem a adubação, que é o fornecimento de nutrientes, que pode ser químicos ou orgânicos. Químicos são aqueles já preparados geralmente em laboratório, tá? A gente adiciona lá, é o conhecido NPK, ou pode ser orgânico, quando eu tenho resíduos, né, de comida, casca de legumes, casca de frutas, alguns pós de café, por exemplo, e eu adiciono eles ao solo com o devido cuidado e preparação, né, eles vão ser transformados em matéria orgânica e vão acabar adubando o meu solo. E tem a rotação de cultura, que é bem interessante, tá? Utilização de culturas diferentes na mesma área, alternando-as. Então eu coloquei essa imagem aqui que deixa bem claro como é que funciona isso. Primeiro eu plantei algodão, tá? Fiz a minha colheita do algodão, derrubei tudo e plantei soja. Então o que acontece? Quando eu derrubei esse algodão aqui, após ter colhido ele acabou se tornando um adubo para a plantação de soja. Plantei a soja foi, consumiu todos os nutrientes do solo. Após isso, derrubei o restante do que ficou. Quando eu derrubei, o resíduo dessa soja acabou servindo de quê? De organismos, né, nutrientes para a pastagem, para o crescimento da grama. Criei aqui, né, minhas cabeças de gado até o solo ser um solo produtivo. O solo não mais ficou produtivo, abandonei, fiz o mesmo processo, né, cortei se tiver que cortar alguma coisa e acabou se tornando produtivo para quê? Para a soja. Vou colher a minha soja e depois vou fazer o mesmo processo. Tá? Então a gente chama de rotação de cultura. Tá? Eu vou fazer várias plantações no mesmo espaço. Tá bom? Esse aqui a gente já viu. E como de sempre, né, para você fixar ou perceber aquilo que você conseguiu absorver ou não, você precisa resolver os exercícios desse capítulo. Não deixe de resolver esses exercícios, tá? Esses exercícios fazem parte do aprendizado de vocês. É através dos exercícios que vocês vão identificar onde estão as falhas, aquilo que vocês precisam me reportar, do tipo, professor, não entendi essa parte, repete para mim por favor, explica novamente. É na hora de resolver os exercícios que vocês vão chegar, tá, a essa capacidade de entender o que aprendeu e o que não aprendeu, tá legal? No mais, continue se cuidando, forte abraço, até o nosso encontro, tchau, tchau.